Se as portas estiverem fechadas, desespero pensar que é o fim. Não é porque Deus não está te vendo. Deus fechou a porta para falar contigo. Ele é Pai e quer te falar em particular. Um bom filho aceita o conselho que o Pai quer dar. Quando Deus fecha a porta, também é para abençoar. Às vezes Deus fecha a porta para você não fugir. Ele faz você chorar quando Ele quer agir. O que Deus faz é impossível o homem entender. Às vezes Deus fecha a porta para valente ficar manso. Se o homem não tem a unção, Ele dá o Espírito Santo. O mistério é de Deus, o homem não pode entender. Aleluia. Oh Deus, nós não entendemos, Senhor, mas estás trabalhando na vida de cada um. Aleluia. Deus fechou a porta para falar contigo. Ele é Pai e quer te falar em particular. É mistério na tua vida. Um bom filho aceita o conselho que o Pai quer dar. Quando Deus fecha a porta, também é para abençoar. Às vezes Deus fecha a porta para você não fugir. Ele faz você chorar quando Ele quer agir. O que Deus faz é impossível o homem entender. Às vezes Deus fecha a porta para valente ficar manso. Se o homem não tem a unção, Ele dá o Espírito Santo. O mistério é de Deus, o homem não pode entender. Às vezes Deus fecha a porta para você não fugir. Quando Ele quer agir. O que Deus faz é impossível o homem entender. Às vezes Deus fecha a porta para valente ficar manso. Se o homem não tem a unção, Ele dá o Espírito Santo. O mistério é de Deus, o homem não pode entender. O mistério é de Deus, o homem não pode entender. O mistério é de Deus, homem não pode entender. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando a oportunidade em que estamos de pé, eu vos convido para abrir a Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, alguns versículos deste texto bíblico. Já sentimos o Senhor aqui. Já queimou, né? Quando queima aqui dentro, não precisa mais nada. Charamanda súbria. Eu posso cantar aquele corinho, ou aquela música, aquela canção que diz assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. E realmente a gente já sentiu a pessoa bendita de Jesus neste culto. Isso para mim é tudo, irmãos. Tudo. Tudo. Eu vim aqui esta noite para ver Ele, para conversar com Ele aqui no templo, para mim me comunicar com Ele
aqui no templo, porque Ele dá vida, Ele tem vida, Ele dá força, Ele renova as forças, Ele restaura, Ele acrescenta a fé. O Ramagashanda Ramagai, glória, bendito seja Deus. Diz-nos o versículo 1 do capítulo 9, após o verso 1, e entrando no barco, passou para outra banda, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Oh, aleluia! Esse Jesus está aqui, irmãos. Tomem assento, por gentileza. Eu já podia dar o amém e ir embora. Para mim não precisa mais nada hoje aqui, nem pregar, nem falar deste assunto, porque eu já tive um contato com Ele, já estou conectado com Ele. Meus irmãos, eu agradeço a presença de todos. Temos um bom número neste culto de oração e ensino da palavra. Que bom que vocês vieram. Nós precisamos estar na igreja. Precisamos nos esforçar para estar no templo, buscando a Deus, buscando ao Senhor, nos dedicando a Deus. Eu entendo que muitos irmãos trabalham, têm as suas dificuldades, e às vezes chega tarde, às vezes está cansado, e muitas vezes não pode estar no templo. Mas todo momento, todo dia de culto, que pudermos estar aqui, é bom. Aqui sempre tem uma palavra de Deus que sai deste altar, pela instrumentalidade de qualquer um dos servos de Deus que ministram sempre aqui. E esta palavra que daqui jorra, ela sempre terá guarida em corações, em vidas, e alguém sempre vai ser edificado. E às vezes nós achamos que está tudo bem, e que estamos fartos, temos com abundância, mas sempre precisamos de uma coisa nova. Sempre precisamos de Deus, sempre precisamos de Jesus, sempre precisamos ouvir de alguém um conselho da parte de Deus, talvez de uma pessoa até bem simples, ouvir alguma coisa dos seus lábios, da sua boca, que Deus pode usar estas pessoas. E eu louvo a Deus por você estar aqui, nesta noite, depois de termos uma semana abençoada, final de semana abençoado, congresso de missão, onde sentimos Deus falar, onde eu vi a fé de muitos irmãos em evidência, com obras, dos que se levantaram pela fé e vieram diante do altar, trazer suas ofertas, suas contribuições missionárias para a obra de Deus. Eu já louvei a Deus, já agradeci a Deus
Percebi que o povo de Içara é um povo do coração aberto, que ama a obra de Deus, que ama missões e que se esforçam para fazer aquilo que pode. Deus vos abençoe, vos prospere e sempre as nossas orações a favor dos irmãos ou em favor dos irmãos, para que a bondade de Deus continue sobre as vossas vidas, em tudo abençoando e prosperando. Sempre há recompensa de Deus. Nosso Deus, Ele é bondoso, amoroso. Claro que Ele também tem o seu lado de justiça e às vezes faz justiça. O nosso neném mais novo, ele diz: pai, tem coisas que eu fico às vezes meio em parafuso. Um Deus bom e um Deus de amor, mas Ele também faz justiça, Ele mata. Ele às vezes puxa assuntos com a gente da Bíblia, e a gente precisa às vezes ficar bem antenado para orientar bem Ele, em determinadas perguntas que Ele faz, que às vezes a gente fica assim analisando, né? Mas o Senhor é bom, sua misericórdia é grande. No texto que nós lemos, nós encontramos 2 milagres de Jesus. E veio ao meu coração o desejo de falar um pouquinho de fé neste culto. Hoje eu passei em reunião, hoje o dia inteirinho, reunião, resolvendo, trabalhando, queimando neurônios. E corri para casa, tomei um banho e vim para a igreja. Deu tempo nem de tomar um cafezinho. Mas eu vim alegre, vim agradecido a Deus, vim contente, conversando com Jesus e pedindo a Ele uma palavra. Me veio ao coração esta palavra para falar um pouquinho de fé. Falar um pouquinho só de fé, da bondade de Deus, da justiça de Deus e de tudo que o Senhor tem para o seu povo. E me veio a palavra de Hebreus 11, quando ele está falando, o escritor, da natureza da fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas, ou prova das que não se vê. Isso é fé. E no versículo 6 do capítulo 11, ele diz que é necessário, se faz necessário, o escritor aos Hebreus dizendo, se faz necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele vai galardoar aquele que busca. Aquela pessoa que se levanta, que chega diante de Deus, que pede, que crê que o Senhor pode te ajudar, que crê que o Senhor pode te fazer estender as mãos para você, com certeza, tendo no seu coração esta crença, esta confiança, com certeza você será alcançado ou alcançada por Deus. Porque na inspiração do escritor aos Hebreus, ele menciona isso no capítulo 11, versículo 6 do livro de Hebreus. Se faz necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, que se chegam a Deus, creia, não pode ir duvidando, não pode ir descrendo, não pode ir turbado, cocheando em 2 pensamentos, mas tem que ir com a confiança, com a fé, crendo que vai receber. Porque o escritor está dizendo que Deus galardoa, isto é, Ele recompensa, isto é, Ele dá para aquela pessoa que se aproxima dEle, que se chega a Ele, com a inteira certeza de fé, crendo que Deus existe. Nós não estamos vendo, e no nosso templo não tem nenhum Deus na parede. O nosso Deus não é palpável, Ele não é visível.
Nosso Deus, ele é um ser espiritual, celestial. Mas ele existe, ele é verdadeiro. E que nós precisamos chegar a ele com fé, porque nós não temos visão dele. Visão humana, nós não vemos. Mas nós cremos que Deus existe, que ele está sentado sobre um alto e sublime trono, conforme disse o profeta Isaías. Ele está lá, ele se levanta, ele se curva, ele olha para a terra, ele olha para você, olha para a tua necessidade, para estender as mãos para você quando você clamar, quando você chegar a ele com a inteira certeza de fé, crendo na existência do seu poder, que ele existe, que Deus é verdadeiro, que Deus, ele está presente em todo lugar, que o seu olhar está como chamas de fogo sobre a terra, e ele contempla, a Bíblia diz, que ele contempla na terra os maus e os bons, ele conhece tudo e todos, e nada pode escapar do seu olhar, ou escapa do seu olhar, ou se esconde dos seus olhos. Mas ele está dizendo, o escritor, que é necessário crer que ele existe, chegar com inteira certeza de fé, crendo, confiante, e aí Deus vai te galardoar, Deus vai te contemplar com a bênção que você precisa. Aí Paulo vem dizendo que o Senhor é poderoso e ele pode suprir toda a nossa necessidade. Mas nós precisamos crer, chegar a ele com uma inteira certeza de fé. Eu me lembrava disso, me veio tanta coisa na mente, falando da sua justiça e da sua bondade e da sua misericórdia, como Deus vê, como Deus contempla. Eu estava me lembrando de Abraão, quando Ló se separou dele. Ló escolhe as campinas de Sodoma e vai. Mas Sodoma estava muito contaminada pelo pecado, pela maldade, pelo erro, pelo engano, pela perversidade. E o pecado de Sodoma subia em um mau cheiro diante das narinas de Deus. E aí Deus, ele contempla, ele desce, ele vê como estava Sodoma. E aí ele fala ao seu amigo Abraão, que ia destruir Sodoma, ele ia fazer a sua justiça com Sodoma e Gomorra. E aí Abraão se coloca diante de Deus e começa a interceder, porque lá em Sodoma estava o seu sobrinho. Os irmãos, veja como a oração é poderosa, e um coração sincero e confiante, crente, quando chega perante o Senhor, como Deus se curva, como Deus se levanta, como Deus se move para atender aquele homem, aquela mulher, cujo coração está inflamado por uma fé gigante, crente, crendo na existência da grandeza de Deus, da sua justiça e do seu poder para fazer a obra. E aí Abraão, ele se coloca diante de Deus e diz: Senhor, se tiver 50 justos lá, tu não vai destruir pelo amor deles? Aí Deus disse que não destruiria pelo amor de 50. E veio vindo, os irmãos conhecem a história, estou correndo um pouquinho, chegou até em 5. E aí Deus disse que se tivesse 5 justos em Sodoma, ele não destruiria Sodoma e Gomorra pelo amor dos 5. Irmãos, veja como é Deus conosco, como é Deus com a igreja, como é Deus com o seu povo. Ele deixaria de destruir uma cidade inteira pelo amor de 5 justos que tivesse residência em Sodoma.
que morasse em Sodoma, ele desviaria o seu furor? Talvez ele sentenciaria Sodoma de uma outra forma, mas não em uma destruição total. E ele diz a Abraão: não destruirei pelo amor dos 5. Amor dos 5. Aqui está a justiça de Deus. Aqui está o amor de Deus. Aqui está a pureza de Deus, a justiça de Deus. Ramandagassúbria. Deus, ele não esquece. Deus, ele vê. Deus, ele julga com a sua justiça e com fidelidade, com retidão, porque ele conhece tudo. Davi fala que ele conhece a verdade no íntimo. Mas, meus irmãos, chegando no ponto que eu estou resumindo tudo para concluir, Jesus entra no barco, ele passa para outra banda, ele chega na sua cidade, a cidade de Cafarnaum. Esse escrito está nos 4 evangelhos. Cada evangelho fala um pouquinho diferente. E num deles disse que Jesus, ele ensina a palavra. E ali estavam fariseus, doutores, e que tinham vindo de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, e estavam assentados, ouvindo a sua doutrina, o seu ensinamento. E Jesus afirma que, em um momento desse, no Evangelho está escrito, aproxima-se 4 homens. No outro Evangelho fala de uns homens. Em outro diz que trouxeram, não diz a quantia e nem quem. Mas a casa estava cheia, até mesmo a porta não permitindo espaço para alguém entrar, trazendo alguém, ou mesmo se movimentando pela porta, pelo corredor, até o seio da casa. E diz a Bíblia que 4 homens, homens de fé, homens de ação, homens que cria que Jesus podia solucionar o problema daquele pobre paralítico que estava sobre a cama. Aproximando-se os homens, trazendo no leito o paralítico, não tendo condições de entrar pela porta, porque a casa estava lotada. Eles sobem no telhado, eles começam a arrombar as telhas, o telhado, eles fazem um buraco, bem aonde estava Jesus, talvez no centro da casa. Eles começam a descer o paralítico, amarrado, não sei como, mas eles começam a descer o paralítico diante de Jesus. Imediatamente, quando isso acontece, Jesus olha para o paralítico para fazer a sua obra. E a primeira coisa que Jesus faz e que Jesus olha é para a alma do paralítico, para o interior do paralítico. E Jesus diz ao paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. Houve, eu creio que um grande silêncio na casa, principalmente pelos mais críticos que estavam ali, pessoas bem instruídas. A crítica com certeza foi muito grande, porque todo mundo esperava, sabia que Jesus era poderoso em milagres, que a virtude do Espírito era sobre ele para curar. Todo mundo estava esperando o milagre. E quando Jesus se dirige a ele primeiro cura a alma. Primeiro opera na alma do paralítico.
na essência da vida, onde ali existia uma eternidade, que é a alma eterna. E Jesus diz a ele: os teus pecados te são perdoados. Mas os que ali estavam começaram a murmurar no seu coração, dizendo, ele diz blasfema. E num outro texto, numa outra tradução, diz assim: quem é ele que diz essas coisas? Só há um que pode perdoar pecado, Deus. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, os seus corações, Jesus, ele se dirige com uma pergunta, ou com uma palavra dizendo: por que pensais mal em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Perdoados te são os pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta e anda? E aí, Jesus dá uma lição a eles, Jesus prova alguma coisa a eles, a grandeza do seu poder, e como filho enviado de Deus, e que Deus estava ali, ele disse aos fariseus: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então eu vou dizer ao paralítico para se levantar: paralítico, a ti te digo, levanta-te e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele se levanta. Houve um grande alvoroço naquela casa. Mas o que me chama a atenção nesse texto foi a fé dos 4 homens, que assume a responsabilidade de levar o paralítico diante de Jesus para o milagre. E isso aconteceu. Jesus menciona sobre a fé deles, a fé daqueles 4 homens. A Bíblia diz que Jesus disse que, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Jesus começou a realizar a sua obra. Meus irmãos, por isso que eu já disse no início, que o escritor menciona que se faz necessário crer que Ele existe, que Ele galardoa, ou que Ele é galardoador dos que o buscam. Com certeza, Jesus, Ele como mesmo, ontem e hoje eternamente, continua sendo Jesus, continua sendo o mesmo. Isaías menciona que a sua mão está estendida para abençoar. Para esta bênção, ela é completa, ela vem por todos os ângulos. Bênção financeira, bênção da cura, bênção da prosperidade, bênção da paz no lar, bênção da reconciliação, bênção da construção. Ele é o mesmo e Ele está vivo ontem, hoje e eternamente, onipresente, está presente hoje aqui, Ele é o mesmo, aleluia, onipotente, o todo-poderoso, que não há limites para Deus. Para mim tem, para você também, mas para Deus não tem. Ele é onipotente, o todo-poderoso. Ele pode fazer, diz a Bíblia, disse o apóstolo, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode ir além da nossa necessidade. E de dizermos ali na frente, eu não pensei que seria tanto. A bênção foi muito grande, porque Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A sua obra é completa. A sua obra é gloriosa, a sua obra é grande, a sua obra abrange toda a nossa necessidade. Agora nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos
entender que Deus está vivo, que Cristo está vivo, que Deus é o nosso Pai, e que nós somos seus filhos, e que Ele pode me dar, Ele pode me abençoar. Eu sou feitura sua, eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus com alegria, eu vou viver no centro da vontade dEle, na sua presença, porque a bênção de Deus é que nos enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus estando na nossa vida, não nos falta nada. Ele abençoa o nosso caminho, a nossa vida. Glória a Deus. Ele quebra o arco, e Ele corta a lança, e Ele queima os carros no fogo, porque Deus é Deus, o Senhor é o Senhor, e você não precisa querer em nenhum momento ajudar a Deus. Ele não precisa, Ele tão somente quer ver a sua crença, a sua fé, como esses 4 paralíticos, ou melhor, esses 4 homens, que levou o paralítico, rompeu barreira, subiu em cima de uma casa, em cima de um telhado, arrebenta as telhas e começa a descer o homem diante de Jesus. Eles tinham plena convicção que ao descer este homem diante de Jesus, ele sairia dali com um milagre na mão. E isso tudo aconteceu. Mas, meus irmãos, entre tantas das coisas que me chamam a atenção, a primeira vontade do mestre foi sarar a alma dele. Os 4 homens levaram ele lá para ser curado fisicamente. A murmuração dos fariseus, eles estavam esperando também a cura física. E Jesus começa de dentro para fora. Ele começa no mais essencial, no mais principal, no mais importante, que era a alma daquele homem. Curando a alma dele, dando vida a ele, aleluia, perdoando os seus pecados, dando a ele uma nova experiência, porque quando Jesus perdoa o pecado de um ser humano, a pessoa passa a ser alegre, feliz, passa a ter vida, passa a ser cheio de esperança. E aquele homem não tinha a locomoção, e ele também não tinha alegria, ele era triste. A visão dos fariseus e dos que ali estavam era somente uma visão terrena, era uma visão do físico, era uma visão daquilo que todo mundo busca, as coisas terrenas, as coisas materiais. E Jesus aproveitou o momento para salvar aquele homem, para libertar ele, para encher o seu coração de alegria, de gozo, de esperança, de renovação, e dar uma lição para aquela turma de incrédulos que ali estavam, fariseus, quem sabe saduceus, ainda que eles não se misturavam muito, mas quem sabe tinha, e outras religiões, outras pessoas, outros incrédulos ali. E Jesus aproveita o momento e dá uma grande lição naquele povo ali, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Paralítico, a ti eu te digo, levanta-te. Jesus prova a eles que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele quebra uma incredulidade, uma coisa ruim que estava no coração daqueles homens, quando pensou mal de Jesus, quando começou a fazer um julgamento da pessoa bendita de Jesus, o Filho de Deus. Jesus conhece tudo, não precisou nem falar. E Jesus disse: por que pensais mal em vossos corações? Quando Jesus determina o perdão ao paralítico, eles disseram, os fariseus, que Jesus estava falando blasfemando.
Quem é que pode perdoar pecado? Mas quem estava blasfemando era eles. Eles que estavam fazendo o mau juízo de Jesus. E aí Jesus prova através do segundo milagre, que foi o milagre físico, dizendo a eles: olha, cambada, incrédulos, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Paralítico, levanta-te, te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Meus irmãos, Ele continua sendo o mesmo. Como eu disse agora há pouco, nós não precisamos ajudar a Deus. Ele tão somente quer ver na minha vida e na sua vida um ato de fé, uma crença confiante que Ele vai atender o meu pedido, porque Ele é poderoso, diz a Bíblia, para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Olha a imensidão, ou a dimensão das bênçãos que nós podemos receber de Deus, sendo Ele poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando eles estavam lá no deserto, eu gosto muito dessa passagem, faltando água, faltando pão, na escuridão, de noite um clarão diante deles, de dia uma nuvem. Eu acho que a Bíblia não fala, né? Mas nós podemos imaginar. Para mim, aquela nuvem trazia para eles ali um ar-condicionado, uma nuvem de glória que ia diante deles. E aí, eles tinham uma tendência terrível de murmurar, de falar mal de Deus, de Moisés. Começaram a criticar, lembrando lá do Egito, da fartura que tinha lá. E disseram assim: pode porventura preparar-nos Deus uma mesa no deserto? E aí Deus tacou-lhe codornizes, maná. Teve uns que morreram pela sentença da ira de Deus ali, com a boca cheia de carne. Mas Deus preparou no deserto uma mesa. A rocha jorrou água, Deus deu água. Charamanda gassúbria. Meus irmãos, nós estamos nesse deserto hoje. O mundo é um deserto tenebroso. E aqui nós temos sede, temos fome, temos sequidão, temos tristeza, temos problemas, temos dificuldades, temos doenças, temos enfermidades, temos problema na família. Quem que não tem problema aqui nesse mundo? Mas nós temos Jesus que nos alegra. Nós temos Jesus que nos conforta. Nós temos um Deus que pode preparar-nos uma mesa no deserto. Está havendo um deserto na sua vida? Tenha fé, creia somente, aleluia. Pega o teu paralítico e leve ele diante do altar e creia que o Senhor vai fazer a obra por ti e o teu paralítico vai se levantar. Vai haver cura na alma do teu paralítico, vai haver cura no físico do teu paralítico e vai haver bonança de alegria, porque o Senhor está conosco para nos abençoar, para nos dar vitória em todo tempo que necessitarmos. Ficamos de pé, já vou encerrar, são 9h05. Um dia desse eu fui até 9h20, prometi a alguns irmãos que eu não ia mais, ia bitolar em cima das 9 horas. Aleluia. Meus irmãos, vamos ter a fé que teve os 4 homens, que tomou o paralítico e leva até o telhado, descobre e coloca ele diante de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé, Jesus viu ali fé. O que mais mexe com o coração de Deus é fé, irmãos. É fé e confiança. É fé e confiança. Olha a fé de Eliseu quando a mulher foi lá. O que tens em casa?
Ela disse: não tem nada, só um pouquinho de azeite. Então faz assim, 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 e eu vou orar e Deus vai fazer a obra. Fé, irmãos. Nós precisamos pôr a nossa fé em ação. Nós precisamos crer, porque se nós duvidarmos, nós pecamos. É pecado. Deus se entristece, Deus não se agrada quando nós duvidamos. Nós precisamos chegar diante dele, como diz o escritor, com inteira certeza de fé, não duvidando, crendo. Olha a fé desses homens. Toma o paralítico, se esforça, vai até onde Jesus estava, em Cafarnaum, na casa, sobe num telhado, descobre o telhado e desce o homem diante de Jesus no meio da multidão. Que fé gigante! Oh glória! Eu não sei se Jesus olhou tanto para o sacrifício dos 4 homens. Tomaram o paralítico. Isso aqui também fala de união, fala de unidade, fala de fazermos juntos a obra de Deus em grupo, unidos, toda a igreja, todo o povo de Deus. Quem sabe um só homem poderia ter jogado o paralítico nas costas, subido no telhado, ido lá destelhado e descendo ele diante de Jesus. Mas foi uma unidade de 4 homens, foi uma união de 4 homens valentes de fé, cheios de fé. E aí o milagre acontece. O alvoroço foi grande, a bênção foi grande. E o milagre primeiramente veio, o milagre espiritual veio na alma, e depois veio no físico do paralítico. Se levanta pela determinação de Jesus, pela cura, pela ordem, e disse a ele: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí ele vai, o paralítico vai salvo, vai alegre. Não tinha batismo com o Espírito Santo aquele dia, porque senão tinha sido até batizado com o Espírito Santo, tinha ido embora falando línguas. Mas eu creio que ele foi embora alegre, feliz, cheio de esperança, porque Jesus determinou o milagre na vida dele, começando pelo perdão dos pecados, em seguida a cura. Eu quero orar por tua vida. Você tem fé? Você crê? Eu te desafio em nome de Jesus. Jesus é o mesmo. Jesus, ele diz assim: eu aqui que fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:17, se não estou equivocado. Eis aqui eu estou vivo para todo sempre. E eu tenho, Jesus disse, eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Ele tem. E lá no último livro de Apocalipse ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ramandagassúbria. Aleluia. E ele está aqui esta noite, porque ele é onipresente. Você tem fé para receber a bênção, receber o milagre? Vem, irmão, vem em nome de Jesus. Já vou orar para encerrar. São 9:10. Qual é o teu problema? Qual é o teu paralítico? Que tipo que é o teu paralítico? Que tipo que é a tua dor, a tua doença, a tua angústia, a tua aflição? Que tipo que é? Que jeito que é? Qual o nível dela? Qual a gravidade dela? Traga diante de Jesus aqui esta noite. Quando você se levanta daí e vem aqui, isso é um ato de fé. Isso é uma obra de fé. E Jesus, ele está aqui para te dar vitória. Faça um louvor aí, canta, Márcio. Canta, porque Jesus pode curar agora. Jesus pode resolver agora. Ele pode tocar agora. Aleluia. Esse é um culto da vitória. Hoje está sendo um culto da vitória. Posso clamar. Glória a Deus. Pela fé glorifica posso a Deus. enxergar. Dá glória a Deus.
Permaneça ligados com Pela Jesus. fé posso Fica tocar. conectado com o Senhor. Daqui a pouquinho já estaremos Pela orando fé, para o milagre acontecer na tua vida, pela fé, para o teu paralítico ser curado da paralisia, para o teu paralítico receber o perdão e alegria na alma. Traz o teu paralítico para Jesus hoje. Traz para Jesus o teu paralítico agora. E vamos colocar diante de Jesus. em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Glória. Não há muralha. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Oh, aleluia. Oremos ao Senhor, amado Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu Filho. Oramos pelo teu povo neste momento, Senhor. Jesus, nós cremos que tu és o mesmo e estamos trazendo na tua presença diante de ti o nosso paralítico, para tu curar a alma dele, perdoar o pecado dele e levantar ele da cama. Nós cremos, Jesus, no milagre. Colocamos diante de ti nesta noite, neste momento, o nosso paralítico, porque em ti há vida, em ti há cura abundantemente. Senhor, tu conheceu o pensamento dos corações dos fariseus que ali estavam. Eu sei que tu conhece a intenção de cada coração aqui nesta noite. Tu conhece a dor, tu conhece a tristeza, tu conhece o problema, tu conhece o deserto de cada um. Jesus, entra com providência neste momento. Eu creio na tua palavra, eu creio no milagre. Em nome de Jesus, eu decreto a vitória ao teu povo neste momento. Senhor, e que a partir de agora possa jorrar água neste deserto, possa cair codornizes neste deserto, possa haver abundância de pão. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus sara, tira a aflição, liberta. Há poder no teu sangue, Jesus, sobre cada vida, pois tu está vivo, conforme tu mesmo disse, para todo sempre. E eu creio, Senhor, na existência do teu poder, e que tu podes nos galardoar neste momento com o galardão do céu, pela nossa crença, pela nossa fé. Toca neste irmão e nesta irmã. Jesus, pela autoridade do teu nome, eu decreto a vitória sobre cada vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Recebe o teu povo nas tuas mãos, abençoa grandemente, prospera grandemente, salva a família, salva os desviados, faz a obra, alegra o coração da tua igreja. Pai Celestial, eu creio, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.